Toda honra, glória, louvor, adoração sejam dadas a Ele. Antes de você sentar, queria que você colocasse a mão no teu coração, fechasse os seus olhos. Senhor Deus e Pai, faz o teu querer aqui nessa manhã. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir sobre esse lugar, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Tenha liberdade para tocar aonde nós necessitamos, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, não é por um acaso. Eu creio que cada um que está aqui nessa manhã tem um propósito do Senhor. Cada um que veio aqui nessa manhã, o Senhor tem algo especial para cada um. Eu não sei o porquê, eu não sei aonde nem como, mas se você estiver atento, o Espírito Santo está aqui para falar ao seu coração. Eu já te agradeço por tudo que vais fazer e que já tens feito aqui, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Pode se assentar. Amém, gente. Vocês estão bem? Eu juro que eu vou tentar ficar uns 5 minutos sem chorar dessa vez. Vai dar tudo certo. Galera, tema de hoje: confiar mesmo sem compreender. Eu não precisava nem de pregar mais, né? Eu não sabia que ia ter esse testemunho aqui. Eu já queria só subir e fazer o apelo. O que ela passou, o que ela falou aqui agora, o que ela pôde testemunhar pra gente é exatamente confiar mesmo sem compreender. Ela agiu por fé. Ela entendeu que aquela enfermidade não fazia parte da vida dela, e todas as vezes que ela pegava aquele remédio, ela trocava, falou: Senhor, esse é o último, essa enfermidade não faz parte de mim. Ela entendeu a troca da ceia que a gente tanto fala, né, pastor? Ela entendeu que ela precisa confiar. Às vezes ela não vai entender os meios, mas o fim pertence ao Senhor, e Ele faz. Que o Senhor fale com você aqui nessa manhã, assim como falou comigo. Amém? Vamos lá na Bíblia, gente. Vocês gostam de Bíblia ainda, né? Amém, glória a Deus. Vamos lá em Filipenses, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Nós servimos a um Deus que Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Mas não tem nada a ver com isso, vamos lá. Filipenses 1, aqui Paulo está cumprimentando a igreja de Filipos. Ele está falando ali que esse pessoal está com ele desde o primeiro dia, nessa caminhada, nesse andar de fé, que ele foi bem recebido, que eles estão caminhando juntos. E não sei se vocês prestam atenção que ele usa a palavra alegria. E ele não usa isso somente uma vez. Aqui a carta para a igreja de Filipos, aqui em Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Todo mundo aqui já conhece os escritos de Paulo, ou pelo menos a maioria. Paulo, ele é um cara que fala muito de alegria, ou ele é um cara mais duro? Vamos gente, me ajuda. Ele é duro. Quando a gente pega alguns textos de Paulo, na hora que a gente abre, vai começar uma carta de Paulo, eu já falo: epa, eu vou apanhar hoje. A gente já sabe que vai rodar, porque Paulo, ele não brinca, ele não amacia. Ele é direto, ele é reto. Ele é aquele cara que fala: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero eu faço. Ele é aquele que reconheceu que nós precisamos de Deus o tempo todo. Mas em meio a tantas cartas às igrejas que ele faz, que ele manda, existe uma que ela é reconhecida como a carta da alegria, que é aqui a carta aos Filipenses. E para a gente poder entender o porquê disso e como surgiu tudo isso,
a gente precisa de voltar lá para Atos 16. A gente vai mergulhar lá um pouquinho. Eu pude trazer aí um ponto sobre isso esses dias com os jovens aqui da igreja, mas eu queria trazer para vocês e com um outro olhar, amém? Então, agora para a gente entender como foi fundada essa igreja, como funcionou todo esse processo, o porquê da alegria dele, a gente precisa de ir lá para Atos 16. Vocês estão junto comigo? Vamos lá então, Atos 16. Vamos começar do verso 6 ao 8. Se vocês puderem colocar do 6 ao 8 aí, depois eu volto no começo aqui. Verso 6, por favor. Deixa eu abrir aqui, gente. Vamos lá, Atos 6. Atos 16, perdão, a partir do verso 6. Vamos lá. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Versos 6 a 8 a gente leu aqui. A gente vê aqui então que Paulo, ele estava caminhando com um pensamento, com um sentido. Ele estava continuando ali uma das suas viagens, ele queria ir para a Ásia. Ele queria continuar aquele caminho, ele queria parar lá, ele queria anunciar as boas novas lá, queria levar o evangelho para aquele lugar. Mas a gente vê que por 2 vezes o Espírito Santo fala, não. Paulo ainda tenta, o Espírito Santo vem de novo pela 2ª vez e fala, não. A gente já começa a aprender algumas coisas aqui, porque às vezes nós tentamos determinar o nosso próprio caminho. Às vezes a gente faz alguns planos, às vezes a gente tenta planejar todo o nosso ano, a gente tenta viver algumas coisas do nosso jeitinho. Olha, eu vou caminhar assim, assim, assado, por esse rumo, por esse tempo. Aí vem o Espírito Santo de Deus e fala, não, você não vai mais para a Ásia. Então imagina só, você planejou algo durante a sua vida aqui, todo bonito, eu estou indo para cá, as coisas estão até caminhando legal. O Espírito Santo vem para você e fala, opa, chega, não é por aqui, dá meia volta, vai para o outro lado. Esse primeiro ponto é que a gente tem que entender, assim como Paulo, nós precisamos de ter um ouvido atento à voz do Espírito Santo, porque às vezes nós estamos caminhando para um rumo que não é aquele que Ele planejou para a nossa vida, não é o rumo que Ele quer que a gente siga. A gente não sabe que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então por que a gente insiste em fazer a nossa vontade e não a dEle? Por que a gente insiste em ir para o nosso rumo que nós traçamos, e quando Ele diz não, troca de rota que vai ser melhor, a gente não escuta. A gente não dá ouvidos ao Espírito Santo, a gente não dá ouvidos a Ele, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeitinho. Mas nessa manhã o Senhor veio para falar com pessoas que entendem a voz do Espírito Santo, e que talvez ela está te direcionando, o Senhor está te direcionando para um lugar que você acha desconhecido, que você ainda não compreendeu. Mas é o momento de você confiar, mesmo sem compreender, porque vai chegar a hora que você vai entender e vai viver os propósitos do Senhor para a sua vida. Vocês estão comigo? Vocês estão preparados para isso, gente? Ouvir um não é gostoso, não. Quantos aqui já receberam alguns nãos de Deus? É gostoso? É bom? É difícil, mas faz bem, não faz? Faz bem.
A irmã comentou aqui de Daniel. Cara, que coisa mais linda. Daniel sabia que o tempo de cativeiro iria acabar. Deus já tinha falado na palavra dele que eles iam passar um tempo em cativo, mas eles seriam libertos. E o que Daniel fazia todos os dias? Ele orava. Ele orava: Senhor, o Senhor prometeu que ia tirar a gente daqui. Eu não sei como, não sei quando, que jeito que vai ser, mas eu tenho a certeza de que o Senhor vai fazer. Vamos continuar aí ainda em Atos 16. Vou ficar dentro de Atos 16, tá? Agora no verso 9 e 10. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Então primeiro ele está indo para um lado, o Senhor vem e fala para ele: opa, não é assim, não é desse jeito, não é nesse tempo, você vai para aquele lugar. Ele vai lá, respeita, entende, agora vem o Senhor e dá uma visão para ele. Agora ele tem uma visão de um homem lá da Macedônia, pedindo para ele: venham para cá, a gente precisa de ajuda. E o cara que ele é sensível à voz do Espírito Santo, logo ele já tem um start. Falou: opa, peraí, Deus falou para mim não ir para lá, agora tem um rapaz, então, estão precisando de mim. Então isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Quando o Senhor, ele fala um não, quando ele muda o nosso trajeto, você pode ficar tranquilo que ele não vai te deixar à deriva, ele não vai te deixar sem rumo. O Senhor, depois que ele entendeu que você já ouviu a voz dele, não sei se através de uma visão, através de uma pessoa, através da palavra dele, mas o Senhor vai te dar a direção para onde você tem que ir. É algo que a gente tem aprendido aqui bastante, tem ouvido falar, que a gente acabou de ler aqui. Na hora que ele tem essa visão, imediatamente ele obedece. Aí, a pastora está de olho aqui, ó. Imediatamente ele obedece. Nós temos aprendido tanto que a gente precisa de uma obediência imediata. Uma obediência imediata. Uma obediência tardia é desobediência. Demorou, já passou. Mas uma obediência imediata te leva para o rumo que Deus está mandando você ir. Amém? Vamos lá, vamos continuar. A gente não pode esquecer de onde a gente estava indo. Igreja de Filipos, como é que ela está surgindo aqui? Vamos continuar aqui. Ainda no capítulo 16, só que agora a gente vai lá no comecinho do verso 1 ao 3. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. Repitam aí comigo: Timóteo. Grava o nome aí, Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Só até aqui. Aqui vemos que Paulo tem um encontro com Timóteo. E todo mundo sabe que Paulo e Timóteo, eles têm uma longa caminhada juntos. Mas aqui Timóteo ainda era um jovem. E eles ali então se encontram. E que loucura, porque é nesse mesmo capítulo que o Senhor vem mostrar para ele que ele estava indo para um caminho que não era para ele ir, e que era para ele começar a ir para um outro caminho. E logo no capítulo atrás, Paulo tem um desentendimento com o parceiraço dele, que era Barnabé. Ele tem um desentendimento ali com Barnabé por causa de João Marcos, aquele que vem escrever o livro de Marcos depois. Eles têm um desentendimento ali e há um rompimento. Paulo vai para um lado, Barnabé vai para outro. E aí é outro ponto que a gente aprende aqui nessa manhã. Às vezes a gente está caminhando para um lado, a gente está perto de pessoas, a gente está caminhando com pessoas, amigos, parentes, pessoas que o Senhor vem colocando.
Mas às vezes o Senhor muda a rota da nossa vida. Então quando Deus tirar pessoas de perto de você, não fique frustrado, não fique chateado. Porque existe um tempo certo para tudo, cara. E se Deus tirou alguma pessoa de perto de você, não é porque você não ama mais ela, mas porque ela já cumpriu aquele propósito de caminhar do teu lado por aquele tempo. Mas o Senhor está levantando Timóteos para começar a andar do teu lado. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você necessita. Eu sei que sozinho você não consegue. O Senhor está levantando Timóteos que vão começar a caminhar do seu lado, que vão caminhar juntinhos de você. Deus está levantando pessoas que vão entender o seu propósito, vão entender o caminho que você está indo, que vão entender que Deus tem um caminho certo, um caminho reto. Então não ache que você está caminhando sozinho. Às vezes Deus está tirando pessoas, é para você não tropeçar, é para você não voltar para um caminho que Deus já te mudou. Fique atento. E deixe seu coração aberto, porque às vezes pessoas novas entrarem nas nossas vidas, parece um negócio complicado, porque a gente é meio fechado. A gente gosta daquela rodinha de amigos ali, mas você vai ter a certeza que quando é Deus que colocou alguém na sua vida, você vai perceber. Você que é atento ao Espírito Santo, você vai entender. É o Senhor que tem colocado pessoas para caminhar ao meu lado. Eu posso contar isso por nós, por mim, para minha esposa. A gente passa por diversos processos, todo mundo aqui. E depois de algum tempo aqui na igreja, depois do reconhecimento como pastores aqui, teve um dia, a gente estava vindo para o encontro nosso de discipulado, que a gente faz aqui dia de segunda-feira com os pastores. Antes de vir para cá, eu estava pensando, falei, Jesus, eu sei que até aqui tem pessoas que caminharam com a gente, umas não estão mais, o Senhor nos aproximou de outras. Mas eu queria saber se existem pessoas que oram por nossas vidas. Porque eu sei que os nossos pastores têm colunas que protegem a vida deles, que oram por eles, que zelam por eles. Inclusive nós que fazemos parte dessa igreja, devemos fazer isso por eles todos os dias. Incluam eles nas suas orações, cuidem desse lugar, da vida deles. Mas eu falei, cara, Deus levantou a gente para isso e a gente é novo, a gente precisa de pessoas orando por nós. E assim, quem que o Senhor vai colocar nas nossas vidas? Já existem pessoas assim, coisa paranoia, né? A gente de vez em quando dá umas bugadas assim. Eu sei que tem gente que já ora por nós, eu sei que os nossos pais, que aqueles mais chegados ali sempre vão lembrar de nós, estão ali orando por nós. Mas sabe, Senhor, tem gente que ora por nós às vezes que a gente nem conhece. A gente chegou aqui na segunda-feira, a gente entrou ali pelo salão, é o Paz, Fé, lá de baixo, Salão Paz, lá de baixo. Tem muito salão aqui, gente, vocês precisam de vir mais. Salão Paz, entrei por ali, estava tendo bem-vindos. O pessoal que recebe a paternidade no domingo, na segunda tem um coffee break ali pro pessoal, para conhecer, explicar a visão da igreja e tudo mais. A gente, meu Deus, agora que eu vi o tempo. E a gente passou ali, estava reunido uma galera, e um dos irmãos estava ali na porta. O irmão Jerry, que está ali, ó, um dos pilares aqui dessa casa em oração, um dos intercessores. A gente entrou, estava subindo a rampinha para vir aqui, para poder participar do discipulado. Ele puxou a gente no mesmo dia. Ele está ali, eu estou igual o Naldo, ele não vai me deixar mentir. Eu subi na rampinha e ele falou assim, vem aqui, Thales. Saibam que vocês... Eu acho que eu tinha pregado no domingo aqui, eu não lembro, né? A partir de ontem, daquela palavra que você trouxe, você tem, eu e a minha esposa, ele falou, né? Você tem 2 pessoas que oram e zelam por vocês. E que nós compramos a briga de vocês. E a partir de ontem, nós oramos por vocês todos os dias. Obrigado, Jair. Obrigado. Eu creio sim, porque o Senhor me respondeu mais rápido do que eu esperava. E eu não tinha contato com o Jair. A gente se vê aqui na igreja, nos cultos. A gente, de vez em quando ele vem e ora pra gente, porque ele é um intercessor e tal. A gente nunca sentou para conversar, mas Deus levantou pessoas para orar por nós. Eu falei com ele antes de chegar aqui e logo ele já me mostrou a resposta. Cara, às vezes você acha que você está sozinho, que você está caminhando por um rumo sozinho, que não tem ninguém perto de você. Mas às vezes você nem sabe, mas tem pessoas que oram pela sua vida.
Tem pessoas que compraram a sua briga. Tem pessoas que dobram seus joelhos por sua vida. Às vezes você nem sabe por que você é crente, porque que um dia Deus tocou no seu coração, mas um dia lá atrás, sua mãe, sua avó, seu tio, não sei, seu amigo, dobrou o joelho e orou por você. Então seja grato, e saiba que já existiram pessoas que lutaram por você, existem pessoas que lutam por você, e pessoas que ainda vão chegar e continuarão lutando por você, amém? Continuando aqui em Atos 16, eu preciso acelerar, versos 11 e 12. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Ali permanecemos vários dias. Vocês viram onde que eles foram parar? Filipos. Os caras estavam indo para a Ásia, e agora eles vão parar em Filipos. Confiar no Senhor, mesmo sem compreender, é deixar que Ele mude a rota da sua vida, e você pegar neles, grudar nele, falar: eu estou indo, ainda não entendi, vou entender, mas eu ainda não entendi, mas eu vou para lá. Deus leva eles lá para Filipos, aquele mesmo lugar onde foi fundada uma igreja, aquele mesmo lugar onde ele cita que ele se alegra por aqueles irmãos que ele foi bem recebido desde o primeiro dia, desde o dia que ele colocou os pés em Filipos. Os irmãos o receberam, lógico, no processo, com alegria, e continuaram a boa obra que um dia Paulo começou lá. Filipos é a primeira igreja que ela pertencia a Roma. Ela tinha um porto muito famoso lá, então era um lugar de muita gente. É um lugar que tinha uma forte influência. Então, quando Deus mudar a sua direção, quando Deus te mandar para algum lugar, pode ter certeza que Ele já tinha a estratégia perfeita para acontecer. Porque Deus, Ele não faz nada mais ou menos, cara. Se Ele te mandou para um lugar, é porque Ele já tem um plano perfeito. Ele já tem um plano perfeito. Porque Paulo coloca o pé lá, ele fala que ele conhece uma mulher que chama Lídia. Lídia era uma mulher temente, mas ainda não conhecia o Evangelho em exato. Fala que o Senhor toca no coração de Lídia e convence ela. Lídia e a família dela são batizados. Lídia e a família dela abrem a casa para Paulo. Dali começa uma igreja. Eu vou acelerar aqui para a gente não continuar lendo, mas depois vocês leiam Atos 16, vocês vão entender perfeitamente. Na continuação disso, Paulo, Silas e a galera estão andando, e tem uma mulher que começa. Esses aqui são os caras que vieram trazer a palavra de salvação, e vieram falando. E Paulo, cheio de Deus, ele sabia que aquela mulher tinha um espírito dentro dela de adivinhação, de prever futuro, que tinha um espírito dentro dela, um espírito imundo dentro daquela mulher. E ele foi importunando tanto eles, tanto eles, que Paulo uma hora fala: sai dela, em nome de Jesus. E naquela mesma hora o espírito imundo sai de dentro dela. Aquele espírito de adivinhação, de ler futuro, sai de dentro dela. A gente entende que no meio desse processo, no meio dessa caminhada, o Senhor vai fazer tudo isso que a gente veio falando, vai colocar pessoas novas, vai mudar de rumo. Mas a gente precisa de estar preparado, porque vão aparecer situações que nós precisaremos de expulsar demônios, nós precisaremos de orar por enfermos, nós precisaremos de fazer coisas que talvez a gente não fez. E lembrar vocês e nos lembrar de uma coisa: pode ter o espírito de adivinhação que for, mas o futuro, o nosso amanhã está na mão somente
de Deus. Você quer saber o que vai acontecer no seu futuro? Clame ao Senhor. Fala assim: Senhor, às vezes eu não compreendo ainda, mas já que o Senhor tem o melhor para mim, eu entrego o meu futuro nas suas mãos. Mas sabe o que é mais triste, cara? Porque os patrões daquela mulher ficam tristes porque ela rendia dinheiro para eles. Ela fazia adivinhações e os caras lucravam com isso. E nessa semana eu estava conversando com um dos adolescentes que a gente faz discipulado. Ele, exatamente essa passagem, ele falou assim: não é possível que o ser humano é tão ruim assim. Desde ele ficar feliz da mulher ter sido liberta, ele fica triste porque parou de ganhar dinheiro. Eu falei: é exatamente isso, cara. É exatamente isso. As pessoas não importam se você está precisando de algo, se você está sujo. Elas só querem extrair de você aquilo que você tem. Mas eu conheço um Deus que Ele pega você do jeitinho que você é e Ele te limpa e te chama para perto. Ele não quer que você dê lucro para Ele. Ele só quer que você entregue a sua alma nas mãos dEle e reconheça que Ele é o único e suficiente Senhor das nossas vidas. Você crê nisso? Continuando aqui rapidão ainda. Estou parecendo meu sobrinho, rapidão. Ele acha que ele é um avião, gente. Ontem ele estava correndo e falou: vamos rapidão que eu sou um avião. Ele é desse tamanhozinho, ele está ali atrás. Vamos rapidão, senão não vou conseguir acabar. Na continuação, o pessoal acha ruim que ele faz isso. Vai lá agora, prendem Paulo e Silas na prisão. Aí o resto da história a gente já conhece. Mãos para cima, adoração e oração. Presos, acorrentados, vem um terremoto, balança toda aquela estrutura, solta qualquer cadeia, destrói aquela prisão. Eles ficam ali livres, mas ao invés de sair correndo, poxa, eu estou em liberdade agora, não, eles ficam lá, porque o Senhor tinha um propósito para aquele cara que tomava conta da cela deles, o carcereiro. Imagina bem se Paulo teve que ir lá para conhecer Lídia e a família de um carcereiro, depois ele ir embora. Deus faz coisas loucas com a gente. O carcereiro ficou desesperado, porque o pessoal agora estava livre, os presos vão fugir, e ele morreria, porque ele era o cara que tomava conta. Mas não, Paulo e Silas ficam lá, faz todo mundo ficar lá. Na hora que o carcereiro chega, fala assim: não, você não vai se matar não, meu irmão. Fica aqui, vem cá, ué. Mas como é que aconteceu? Você quer saber o que aconteceu? Foi o meu Deus que fez tudo isso aqui. Falou: mas eu quero esse Deus. Então tá bom. Foi lá, falou do Senhor para ele, para a família dele. E exatamente como aconteceu com Lídia. Eles aceitaram Jesus, passaram pelas águas. Ele, a família dele, batizados e salvos em nome de Jesus. Sabe o que é mais louco? Porque a gente confia no Senhor e às vezes a gente não compreende. Mas a gente precisa confiar mesmo sem entender, porque o Senhor tem propósitos. Poderia ter sido só para esses dois. Às vezes nem era para ter feito aquela igreja lá em Filipos e ser a porta de entrada do Evangelho na Europa, porque lá foi o primeiro lugar onde foi pregado o Evangelho. Mas se o Senhor tivesse que mudar a rota para salvar 2 pessoas, Ele faz, cara. E eu tenho certeza que Paulo ficaria muito feliz com isso. Muito feliz. E o porquê desse tema, Thales? Vou cantar um trechinho de uma música que ela fez parte do começo do meu ministério. E aí cantando ela essa semana, ouvindo ela, que saiu o título dessa mensagem. Você aguenta me escutar um minutinho aí? Vamos lá? Amém, glória a Deus. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou e quão grande tu és, o Deus que surpreende, que me ensina
sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Esse é o Deus que nos surpreende todos os dias. Esse é o Deus que toca sobre os nossos corações e que mexe com a gente, e que mesmo a gente sem entender, por enquanto, a gente precisa confiar nele, porque a gente sabe que Deus faz. Deus faz. E vocês sabem que para nós é complicado a gente pregar sobre isso, sobre tempo, sobre confiar, sobre esperar. A última vez que eu subi aqui, Deus tocou no meu coração para eu pregar sobre tempo e legado, sobre a espera no Senhor e o legado que eu deixaria. Hoje o Senhor me trouxe até aqui para poder falar para vocês: confiem. Eu acho que foi, nem lembro. Confiem mesmo sem entender. Alguns de vocês conhecem a nossa história. Sabe que eu e minha esposa, a gente é casado faz 7 anos. E desde o primeiro ano ali a gente tenta engravidar. E a gente passou por alguns processos. A gente tentou alguns tratamentos. A gente fez até uma fertilização. Cara, não funcionou. Não deu certo. Mas nesse tempo a gente foi aprendendo que a gente precisa confiar, mesmo sem compreender. Às vezes o Senhor queria nos usando em outros lugares, o Senhor queria mais do nosso tempo, eu não sei. Eu ainda não entendo 100%, mas a gente jogou e lançou as nossas vidas nas mãos do Senhor. E nesse tempo o Senhor foi levantando pessoas, o Senhor foi nos aproximando de pessoas, o Senhor foi colocando gente que orava por nós, gente que foi cuidando de nós. E também foi colocando pessoas no nosso caminho para que a gente cuidasse. E esse acho que foi um grande diferencial nesse tempo. Quando a gente abriu uma GC de adolescentes lá na nossa casa, a gente pôde começar a entender que enquanto a gente cuidava dos dele, ele começava a cuidar de nós. E o Senhor foi trabalhando. O Senhor foi trabalhando. A gente começou a amar mais as pessoas. A gente começou a entender que pessoas têm dificuldades e passam problemas, e que não é só nós, não é só a gente que tenta, que não é só a gente que não conseguiu o objetivo ao qual a gente tinha pensado, mas a gente continuou confiando, mesmo sem compreender o processo. Eu sei que ela vai ficar brava, mas eu queria que a minha esposa ficasse de pé. Hoje a gente queria contar para vocês, como um testemunho de vida, que faz exatamente parte desse texto, de tudo que a gente leu. Confiar, mesmo sem compreender. Hoje a gente veio contar para vocês que a minha esposa está grávida. Que esse momento foi reservado pelo Senhor, eu tenho certeza. E que tudo que acontece na nossa vida, quer seja comais ou bebais, seja para a glória de Deus. Eu posso aqui hoje contar esse testemunho com a liberdade que os nossos pastores nos deram, de falar para vocês que, independente da circunstância, situação, Deus faz, cara. E se Ele não fizer do jeito que você quer, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não nos desse o bebê, a gente continuaria dando as nossas vidas por Ele, do mesmo jeito. Queria que você saísse daqui com a sua fé um pouquinho maior,
E tendo a certeza de que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e para sempre será Deus. Eu aguentei até uns 20 minutos, hein, gente? Cara, eu tenho muita gente para agradecer. São tantas vidas que oraram por nós. Nossa família está aí. Eles sabem do nosso processo. Foi uma das primeiras vezes que eu pude ver meu pai orando por mim. Eu ajoelhado na casa dele, ele com as mãos estendidas para mim. Meu pai, o Senhor escuta orações e Ele faz. Ele faz. Quantas pessoas foram na nossa casa? Quantas pessoas oraram e intercederam por nós? Nós temos 2 pastores aqui que às vezes a gente não tem tanto contato, porque aqui é muito grande. Cara, eles chegaram daqui na conferência do Clamor pelas Nações. Estavam ali, a gente veio cumprimentar eles. E teve um momento lá na conferência que eles oraram por isso. Uma mulher que passou por essa experiência, ela orou para que quem tivesse algum problema, tivesse alguma infertilidade, tivesse algum tipo de doença, estendessem as mãos, que ela oraria por aquelas pessoas. A gente não estava lá, mas a gente tinha pastores que nos representaram lá. E quando eles chegaram aqui, a gente viu que a gente estava assistindo. Eles estavam lá na primeira fileira, os 2 com as mãos estendidas. Eu falei, irmão, os 2 já têm filho, gente. Eles chegaram aqui e falaram, naquele momento que a Viviane ministrou isso, isso e isso, a gente estava lá representando vocês 2 com os braços erguidos. Obrigado pela vida de vocês. A gente já pode agradecer isso pessoalmente, mas eu estou aqui para falar que vocês têm pastores que oram por vocês e cuidam de vocês, independente da proximidade que vocês tenham. Eles são colunas desse lugar, e o que o Senhor faz através da vida deles é grande. Queria que você colocasse de pé. Isso é um negócio que mexe muito com a gente, é um testemunho muito grande, porque esse filho não só demorou para vir, é porque ele não poderia vir aos olhos nossos. Minha esposa tinha, em nome de Jesus, 2 probleminhas de saúde que impediam que acontecesse isso. Tanto que até na fertilização não funcionou. Mas Deus, Ele faz uns negócios muito loucos. Não vai ser por mão de médico nenhum. Não vai ser por injeção. Não vai ser por remédio. Mas vai ser única e exclusivamente pela dependência de Deus, pela mão poderosa do Senhor. O Senhor faz, gente, mas a gente não entende. Por enquanto você não está entendendo, confia nele. Confia no Senhor, Ele vai te levar até o propósito. Ele vai te levar para onde exatamente Ele quer que você esteja. E na hora que você começar a entender, você vai viver coisas sobrenaturais.